Olá, eu sou o Flávio, sou orientando do professor Rafael e a minha pesquisa de doutorado, que está em estágio inicial, se chama Arquitetura Projeto Política 1960-1965. Basicamente o que eu pesquiso são revistas de arquitetura. E eu pesquiso as revistas de arquitetura que foram publicadas entre 60 e 65, e as principais revistas de arquitetura que eu pesquiso são a revista Acrópole, a revista Habitat e a revista Módulo. Como metodologia de pesquisa, o trabalho tem algumas frentes. Uma delas é a leitura do material, então a leitura das três revistas Acrópole, Habitat e Módulo. Depois eu vou identificar e sistematizar os principais temas que aparecem nessas revistas e tentar relacionar isso com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. 1960 é o ano da inauguração de Brasília e 65 é o ano seguinte após o golpe militar. Então a ideia é tentar relacionar o que estava sendo discutido no campo da arquitetura com o que estava acontecendo no país naquele momento, no cenário histórico e político e econômico também. E aí, alguns desses temas eu já consigo identificar nesse momento da minha pesquisa. Assim, por exemplo, Brasília e o desenvolvimento nacional. É uma questão. Brasília tinha acabado de ser inaugurada e existia um esforço para tentar inserir Brasília num plano maior de desenvolvimento do país. Outra questão, história, classe e identidade. Tem textos que falam sobre a história do país de um lugar bem marcado, com uma identidade bem marcada, e acho que pode ser interessante colocar isso numa perspectiva histórica e ao mesmo tempo problematizar. Outra questão, outra frente de trabalho, vou ler a bibliografia que diz respeito ao tema, ao recorte, e que fala que são pesquisas que foram olhar para as mesmas fontes. Então a gente tem pesquisas sobre revistas de arquitetura, pesquisas sobre arquitetura na década de 60 e pesquisas sobre política e economia da década de 60. E depois, o que eu vou fazer, o que eu tenho feito é tabular os projetos que são publicados nessas revistas. Esse slide é só para a gente ter uma ideia mais ou menos do recorte. Essa pesquisa ela tem a ver com o meu mestrado. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa muito parecida. Eu pesquisei as revistas AU e Projeto entre 85 e 90. 85, que foi o ano que começou oficialmente o processo de redemocratização, e 90, que foi o ano que tomou posse o Collor, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente, diretamente, depois da redemocratização. Então, no mestrado, eu olhei para o que estava acontecendo logo depois da ditadura, e agora no doutorado, eu estou lendo para o que estava acontecendo logo antes. E, como eu falei, eu vou tabular os projetos. Esses são só alguns os critérios que eu vou usar para tabular os projetos. Eu não vou me aprofundar muito neles, mas só para a gente ter uma ideia. Então, eles são isenção, então não pode ser um informe publicitário, protagonismo do projeto, então tem que ser, não pode ser uma matéria que simplesmente cita um projeto, compromisso com a realidade, então tem que ser um projeto que tinha a ver com, que tinha a intenção de ser construído em um terreno específico, nacionalidade, então a ideia é separar os projetos brasileiros dos projetos estrangeiros e me concentrar nos projetos brasileiros. E contemporaneidade, nesse caso está sendo meio difícil atestar a contemporaneidade porque os projetos não vêm acompanhados de datas. Nos projetos que foram publicados na década de 80 sempre tinha uma data de projeto ou de construção ou de inauguração da obra atribuída. Nesse caso isso não existe, então eu estou considerando que todos os projetos cumprem o critério de contemporaneidade, ou seja, todos os projetos eles estão temporalmente próximos da data de publicação da edição da revista que está sendo consultada. Depois, essas são alguns agrupamentos que eu vou fazer com esses projetos e algumas categorias que eu vou usar para agrupar esses projetos. E, finalmente, eu vou ter gráficos como esse, que mostram... Esses gráficos eu tirei da minha pesquisa de mestrado. Então, gráficos que mostram os projetos estrangeiros publicados, de qual país eles vêm, de qual região eles vêm, qual que é o tipo de programa que é o projeto, né? Se é, por exemplo, habitação, comercial, essas coisas. E depois eu vou pegar os projetos nacionais, os projetos brasileiros, né? Quer dizer, os projetos que são
desenhados para serem construídos em solo brasileiro, na verdade. E vou falar sobre de qual estado, para qual estado que eles foram projetados, para qual região. Então, nesse caso do meu mestrado, era importante pensar se eles estavam mais no sudeste, se eles estavam mais no centro-oeste, no nordeste. E depois eu vou pegar os projetos, também dividir eles por programa. Então, se a gente pegar esse último gráfico de baixo, da direita, dá pra ver que tem muitos projetos de habitação, muitos projetos comerciais, muitos projetos de equipamento sendo publicados, isso na década de 80, né, entre 35 e 90. Então, a minha pesquisa vai ser olhar para os projetos que estão sendo publicados na década de 60 e fazer um trabalho parecido com esse, assim, na verdade, tentar examinar o que estava sendo discutido, quais projetos estavam sendo publicados e quais as relações disso com o que estava acontecendo no país naquele momento. Basicamente, é disso que eu falo. Acho que é isso. Obrigado e até.